Olá, pessoal, tudo bem? Bom, estamos aqui para mais um momento de conversa virtual, para a gente matar um pouquinho a saudade e também continuar com os estudos espíritas, que são tão importantes nesse momento. Bem, inicialmente eu tinha dito um tema para Pedro, inclusive tinha gravado essa palestra, mas aí em seguida ficou me martelando aquilo que ia ser justamente no domingo do Dia dos Pais. Então, realmente, eu não poderia deixar de comentar algumas palavras sobre essas pessoas que desempenham um papel tão importante em nossas vidas. Então, a gente abriu aqui um parênteses, peço desculpa porque o tema já foi enviado antecipadamente, a gente vai ter que quebrar um pouquinho aqui esse protocolo, mas tenho certeza de que é por um bom motivo. Vamos começar com uma historinha. E aí eu trouxe o próprio livro em PDF. Eu tentei encontrar o livro físico para estar aqui contando com vocês e mostrando. Mas aí a gente encontrou em PDF. Eu vou só compartilhar aqui a tela. Como a gente teve essa ideia, então não vai ter slide, tá? Eu vou contar essa historinha. E aí em seguida a gente. Deixa eu colocar aqui na tela que a gente quer. Bom, o livrinho é esse aqui, ó. As famílias que se inscrevem naquele projeto Itaú Cultural, Leia para uma Criança, devem conhecer esse livro, que foi de uma leva, se eu não me engano, de uns 2 anos atrás. É um livro que chega gratuitamente nas nossas casas, se você preencher lá um cadastro. E teve um ano que foi essa aqui, ó. Adivinha Quanto Eu Te Amo, de Sam McBratney, com ilustrações de Anita Geran. Era hora de ir para a cama. E o coelhinho se agarrou firme nas longas orelhas do coelho pai. Ele queria ter certeza de que o coelho pai estava ouvindo. Adivinha quanto eu te amo, disse ele. Ah, acho que isso eu não consigo adivinhar, respondeu o coelho pai. Tudo isto, disse o coelhinho, esticando os braços o mais que podia. Só que o coelho pai tinha os braços mais compridos e disse: E eu te amo tudo isto. Hum, isso é um bocado, pensou o coelhinho. Olha só que tamanho grande. Eu te amo toda a minha altura, disse o coelhinho. E eu te amo toda a minha altura, disse o pai coelho. Puxa, isso é bem alto, pensou o coelhinho. Eu queria ter braços compridos assim. Então, o coelhinho teve uma boa ideia. Ele se virou de ponta cabeça, apoiando as patinhas na árvore. Eu te amo até as pontas dos dedos dos meus pés. E eu te amo até as pontas dos dedos dos teus pés, disse o coelho pai, balançando o filho no ar. Olha que cena linda. Eu te amo à altura do meu pulo, riu o coelhinho saltando. Para lá e para cá. E eu te amo à altura do meu pulo. Riu também o pai coelho e saltou tão alto que suas orelhas tocaram os galhos da árvore. Isso é que é saltar, pensou o coelhinho. Bem que eu gostaria de pular assim. E eu te amo toda a estradinha daqui até o rio.
Gritou o coelhinho. Eu te amo até depois do rio, até as colinas, disse o coelho pai. É uma bela distância, pensou o coelhinho. Ele já estava sonolento demais para continuar pensando. Então, ele olhou para além das copas das árvores, para a imensa escuridão da noite. Nada podia ser maior que o céu. Eu te amo até a lua, disse ele e fechou os olhos. Puxa, isso é longe, disse o coelho pai. Longe mesmo. O coelho pai deitou o coelhinho na sua caminha de folhas e então se inclinou para lhe dar um beijo de boa noite. Olha que ilustração linda. Esse amor de pai e filho ou pai e filha. Depois, deitou-se ao lado do filho e sussurrou sorrindo: E eu te amo até a lua, ida e volta. Bom, depois dessa história tão linda que eu gostaria de compartilhar com vocês, sobre esse amor também muito genuíno, um amor também incondicional, que ao longo da história tem sido muito ignorado ou mal interpretado, ou, como eu falei, pela própria história, teve direcionamentos diferentes daqueles atribuídos ao amor materno. Mas aí, qual vai ser a intenção da nossa conversa? Começamos com essa história. Aí, em seguida, o que é que a gente vai fazer? Em seguida, nós vamos contar um pouco sobre a história do Dia dos Pais. Depois, vamos fazer um paralelo com o Dia das Mães, que é inevitável, né? Conversando sobre esse resgate da paternidade. E para poder falar sobre o papel do pai na estrutura familiar. E aí entramos em Kardec, em perguntas e questões do Livro dos Espíritos e também em mensagens do Evangelho segundo o Espiritismo. Bom, gente, a história do Dia dos Pais, na verdade, remonta a 4.000 anos atrás, na Babilônia, quando um filho de nome Eliseu, se eu não me engano, atribui-se a ele uma mensagem esculpida na pedra, dedicando o seu amor e toda a sua gratidão ao pai, o rei Nabucodonosor. Então, esse é um registro dos mais antigos sobre o início das comemorações desse dia dedicado aos pais. Aqui no Brasil, fala-se também que, no momento, essa data era o dia 16 de agosto, que é o dia de nascimento de São Joaquim, o pai de Maria de Nazaré, no caso, o avô de Jesus. Ficou se comemorando durante muito tempo exatamente nessa data, 16 de agosto. Só que aí, posteriormente, por questões comerciais, de acordo com as pesquisas que eu fiz, que realmente varia muito, mas alguns lugares dizem que foi Roberto Marinho, em outros lugares, outro funcionário da Globo. Mas, independente disso, o que importa é que, para impulsionar as vendas do jornal O Globo, aí estipulou-se que seria comemorado o Dia dos Pais no segundo domingo de agosto. Assim como o Dia das Mães também, depois por uma questão comercial, ficou estipulado e convencionou-se ser no segundo domingo de maio, no primeiro semestre, aí o Dia dos Pais ficaria no segundo semestre para balancear aí as vendas. E aí depois começou com a vida do jornal, mas a gente sabe como hoje é uma data essencialmente comercial. Mas, como estamos inseridos nessa sociedade, a gente acaba também sendo refém um pouco dessas datas comemorativas. Mas nada melhor do que pensá-las à luz da doutrina espírita ou à luz de outras ciências que veem não simplesmente o ponto de vista material, não é isso? Mas vamos agora conversar um pouquinho com relação à família, né? Por que Jesus precisou do aconchego familiar?
Qual a importância da família em nossas vidas, né? Por que nós nascemos em uma família? Nós, enquanto espíritas, sabemos que família é o lugar onde a gente forja as características fundamentais e essenciais para que a gente possa finalmente evoluir, se desenvolver, promover a nossa transformação. Então, nós reencarnamos no seio de um grupo de pessoas em construção também, inacabadas, nesse processo de transformação, para que juntos possamos evoluir, progredir. Quando a gente pensa no que o apóstolo Paulo fala, né? Vamos ver tudo, mas vamos reter o que é bom. Então a gente sabe que na família nem sempre é um conto de fadas, nem sempre é um mar de rosas. Família é palco de desafios, é palco de sacrifício, de esforço. Se não fosse assim, o mérito não chegaria. Porque tudo que a gente consegue sem esforço, sem o nosso trabalho, a gente não dá tanto valor. Na verdade, isso do ponto de vista ocidental, que temos muito essa marca de ter que lutar, de ter que trabalhar para as coisas chegarem. Mas também tem um outro lado de que a gente não se cobre tanto, porque fazendo por onde, se esforçando, as coisas naturalmente fluem ao nosso encontro, que é a lei do retorno, não é? Então, assim, no casamento, a gente entende que existem as duas psiques, a feminina e a masculina, cada uma com habilidades e papéis específicos. Agora, o interessante é que não necessariamente é o homem e a mulher que desempenham, no caso, o homem é a masculina e a mulher a feminina. Isso depende muito dos casais, depende muito da personalidade de cada um. É muito interessante quando a gente vai falar sobre isso de casamento, porque acaba caindo na polaridade homem e mulher. Eu não quero nem tanto me estender nessa questão, porque aí a gente acaba entrando em piadinhas. A gente tem várias, né? Na verdade, sobre o papel do homem e da mulher na família. Eu vou falar um pouco brevemente sobre isso, mas eu quero me ater mesmo ao papel do pai, certo? Tem muito aquela história de que o homem é o ser focado, a psique masculina é aquela que é focada, aquela que tem a localização geográfica, que entende as questões estratégicas da casa. A mulher seria aquela figura que faz muitas coisas ao mesmo tempo. Inclusive, tem até uma explicação antropológica para isso, porque lá na ancestralidade, os homens precisavam muito de foco para poder caçar. Então, para você caçar um animal mais feroz, mais veloz, mais forte do que você precisa de concentração. Você precisa de uma noção geográfica para sair para a caça e depois retornar para a caverna ou para o lar, onde quer que você morasse. E, em contrapartida, a mulher ficava em casa, nos afazeres do lar, cuidando dos filhos, cuidando da plantação. Então, era uma habilidade multideterminada. E aí, ao longo da história, isso foi se forjando, sendo impresso nos nossos genes. Mas agora a gente já percebe que essa dicotomia homem e mulher cada vez mais vem sendo desconstruída, né? Graças a Deus. Mas a gente precisa entender que no casamento essas habilidades não concorrem entre si. Não é quem é melhor ou quem é pior. Não é aquele que tem mais força ou menos, que tem mais sensibilidade ou menos. Na verdade, essas habilidades se somam. E quem ganha são todos, em particular as crianças, né? Não existe um melhor do que o outro, né? É bem aquele velho clichê: juntos somos mais fortes. Então, uma família em que o homem e a mulher desempenham seus papéis com harmonia e sem concorrer, é um ganho muito maior para a família, se houver crianças, para o desenvolvimento psicológico e espiritual dessas crianças. E a gente percebe que essa família equilibrada tende a contribuir muito mais para o equilíbrio da sociedade.
Mas aí, voltando um pouco da dicotomia, eu lembrei de uma palestra daquele Rossandro, quando ele fala disso, de, dos papéis, né, dos diferentes papéis, que a mulher faz mais de uma atividade ao mesmo tempo e o homem ele tem mais dificuldade de pensar várias coisas ao mesmo tempo. E aí ele questiona por que o espírita valoriza tanto a mulher. Ele disse que, assim, tá num planeta evoluído, os homens consigam desempenhar tantas tarefas. Aí ele diz: todo romance espírita sempre é a mulher que está nas colônias espirituais superiores, sempre é a mulher que vai ao encontro de Jesus. Né? É Lívia que, quando desencarna, encontra Jesus, e é Públio que vai para o umbral, nas palavras dele. Né? É Públio que vai para as zonas inferiores. Nas obras de André Luiz, é a mãe que está numa colônia superior. E é ele e o pai que estão nas inferiores. Então, assim, não sou eu que estou falando, gente. A própria literatura está demonstrando isso. Espírita, embora questionável, mas sempre essa tônica de que a mulher está evoluindo e o homem precisa muito. E aí depois, ainda a mulher vai lá para as regiões inferiores com aquele ar assim, bem de deboche e diz: vem, eu estou aqui para te resgatar. Eu não disse, você não quis mudar, mas agora é a hora. Vem, alma atrasada. E aí a mulher vai e resgata o homem, seja o filho, seja o esposo. Então, tá aí, né? Não sou eu que estou falando, a gente vai atribuir isso à questão de, de obra espírita. Mas brincadeiras à parte, gente, sabemos que o espírito não tem sexo, ora habita um corpo feminino, ora habita um corpo feminino, masculino, desculpe, e essas experiências são forjadas no interior de cada pessoa, né? A família está aí para nos mostrar esse cadinho de experiências. Eu acho essa frase, se eu não me engano, é da irmã Maria, maravilhosa, porque cadinho, só explicando, ele é um recipiente de um laboratório de química em que ele aguenta as mais altas temperaturas e não se quebra. Por isso que muitas reações químicas são feitas cuja temperatura é muito alta, são feitas no cadinho. Então, assim, a família seria esse cadinho onde está ali efervescendo, borbulhando as emoções. E as emoções mais inferiores, porque é onde a gente se assume como é, na verdade. A vida em família não é fácil, é uma vida cheia de desafios. E principalmente ainda nas famílias que estão iniciando o processo, que ainda tem crianças pequenas ou adolescentes. E imagine quando são crianças e adolescentes que não tiveram esse preparo. Por isso que a gente defende tanto a educação espírita infanto-juvenil, nesse momento, mesmo que não esteja tendo aulinhas de educação espírita, mas que em casa a gente sempre procura estar contando histórias e estar mostrando essa realidade espírita para as crianças, né? A gente vê aí tantos desafios, tantas crianças e adolescentes extremamente incapazes, né? Pais e mães facilitando tanto a vida deles que desestrutura o próprio ego deles, ou seja, a própria vontade de fazer por si próprio, né? Tudo é tão fácil para eles que acaba perdendo o valor. A vida em família é uma vida com muitos desafios, né? Mas a gente precisa pensar que nenhum de nós estaríamos aqui sem o amor de muita gente, sem que muita gente tivesse amado muito, a gente não estaria aqui para estar contando essa história. Aí me lembra muito das ideias da constelação familiar. Eu tinha até um certo preconceito no início, mas eles não pretendem ser espíritas. É um, é um tipo de entendimento diferente que tem muita ideia espírita, como a reencarnação, como os laços familiares, mas eles trabalham muito com a questão da ancestralidade e de como nós temos impresso em nossa alma essas repercussões dos nossos avoengos, né? Dos antepassados, e como muita gente acaba assumindo essa falha de outros e acaba sofrendo, como se fosse uma repercussão, que para a gente espírita, esse, esse, esse antepassado que a gente acaba, por tanto amor que nutre por ele, acaba assumindo o seu papel,
nada mais é do que nós mesmos em outras vidas. Às vezes é só uma interpretação, mas como é, estudar a família, seja por qual viés for, é sempre muito importante. E mais uma vez eu evoco Paulo quando ele diz assim: em tudo dai graça. Então precisamos dar graça ao Pai que temos, ao Pai que tivemos, ao Pai que somos ou que seremos. E sempre temos para comemorar alguma questão. Mesmo que tenha sido um pai não tão presente, um pai difícil, um pai que cobrava muito, um pai que não nutria tanto amor pela gente, que não tinha gestos delicados, mas é pai. Poderia ter negado essa paternidade logo no início. Dizer que não gosta do pai, dizer que odeia o pai ou a mãe, é cortar metade da nossa raiz. E uma árvore cuja metade da raiz foi cortada, ela não sobrevive, na verdade, ela tomba, porque cada célula, cada partezinha daquela árvore, ela recebeu de muitas pessoas experiências, vivências, não é verdade? Bom, agora a gente vai conversar um pouco sobre a importância do papel da figura masculina dentro do lar. Como eu tinha falado anteriormente, é uma questão histórica essa ideia de que o homem é responsável por manter a casa, pela subsistência, pela proteção e segurança da casa, deixando papéis de um amor mais sublime, do cuidado, do acompanhamento mais de perto para as mulheres. Mas o que é que a gente vem percebendo durante essas últimas décadas é que os homens estão resgatando muito desses sentimentos. Já é muito arcaica a ideia de que o pai simplesmente é responsável pela subsistência da casa, apenas por prover as questões materiais e as questões espirituais e psicológicas ficarem a cargo das mães. Quando, na verdade, a gente sabe que essas duas funções precisam se interpenetrar. A função da maternidade, sem dúvida, ela é sublime, ela é muito complexa, ela engloba sentimentos e emoções que são únicos. Inclusive, tem-se a frase de que o amor materno é aquele que mais se aproxima do amor de Deus. Mas muitos pais, muitos homens corajosos, muitos padrastos, muitos avós, muitos tios estão extrapolando essa ideia de que simplesmente são responsáveis por prover o lar e mostrando que também são fundamentais na formação, na estrutura, no equilíbrio da família. Então, quantos ganhos essas crianças de hoje em dia têm tido com a presença dos pais em sua formação? Com os pais atuando de forma ativa, acompanhando de perto, e isso eu estou falando porque eu tenho visto agora nessa época de quarentena, com as aulas online, como muitos pais estão assumindo esse papel de acompanhar o desenvolvimento pedagógico de suas crianças. Quando, em outras gerações, isso seria possível? Tudo é uma questão de progresso, de evolução, e como a gente vem vendo a sociedade nisso. Mais uma vez eu repito, não são papéis que competem entre si, mas eles se completam. Cada vez mais o pai estando presente dentro da estrutura familiar e extrapolando essa ideia da subsistência, a gente vê que é um recurso pedagógico importantíssimo romper com esse egoísmo. Porque se a gente perceber nossos avós, ou para muitos, os próprios pais, não trocavam fralda, não chegavam na cozinha, não faziam nenhum tipo de colaboração no lar. E hoje em dia, graças a Deus, a gente percebe que essa ideia já vem mudando, ainda tem muito que conquistar. Isso a gente fala em termos de Ocidente, mas ainda existem sociedades muito machistas. Mas graças a Deus a gente vem percebendo que tem essa mudança. E o homem também tem ganhado muito com isso, porque ele pode sim expressar os seus sentimentos, expressar suas emoções, chorar, se emocionar, achar lindo o desenvolvimento do filho ou da filha, o dentinho caindo, as primeiras palavras, acompanhar os primeiros passos, dar o primeiro banho,
cortar o cordão umbilical. Ora, antigamente tinha maridos que só viviam trabalhando, viajando, que nem acompanhavam a mulher na maternidade para ter filho. Quando ele voltava, já estava mais uma criança dentro de casa. Então, assim, que beleza essa cumplicidade entre o homem e a mulher quando eles de fato assumem esse papel da maternidade, da paternidade, honram esse papel, melhor dizendo. Agora a gente está falando muito no sentido do pai, mas e os deveres do filho ou da filha para com o seu pai? Aí é uma outra questão muito importante, porque muito mais que amar os nossos pais, e agora eu vou falar no sentido de pai, da figura masculina, muito mais do que amar, nós devemos honrar, já dizia os 10 mandamentos. Interessante é que todos os outros 9 são negativas. Não roubar, não adulterar, não pronunciar o nome de Deus em vão, não trabalhar no sábado. E esse é uma afirmação. Honrai o vosso pai e a vossa mãe. E segue com uma recompensa. Não vou me lembrar exatamente como tá, mas assim, e teus dias estarão ganhos, e tua vida será de ventura, algo nesse sentido. Então, se Jesus nos orientou a amar os inimigos, imagine o sentimento que devemos nutrir pelo nosso Pai, aquele que nos deu a vida. Como a gente não deve o tempo inteiro agradecer pela presença deles, porque metade de nós existe graças a Ele, o nosso Pai. O nosso pai biológico também. Claro que o pai adotivo, aquele que assumiu a função do pai, seja um avô, seja um tio, padrasto, um amigo da família, tem o seu valor. Mas também aqueles homens que nos possibilitaram a reencarnação. E também eles têm os seus motivos por não ter assumido essa responsabilidade. E tantos espíritos ainda vão sofrer porque continuam não assumindo essa responsabilidade. E esse que a gente vê, vou falar em exemplo de Brasil, quantas famílias ainda permanecem com a mãe solo, sozinha para criar, para nutrir, para acompanhar os seus filhos e suas filhas. Então, muitos homens têm acovardamente renegado essa função da paternidade, e aí, de fato, eles vão sofrer as consequências dessas suas escolhas. No Livro dos Espíritos, na questão 582, Kardec pergunta se pode ser considerada uma missão a paternidade. Então, qual é a resposta do Espírito de Verdade? É uma missão, sim, e um dever muito grande. Deus colocou na criança um organismo frágil que a torna acessível a todas as influências. Então vejam a responsabilidade do pai quando é conferido para sua guarda a vida de uma criança. Então é sim uma missão das mais sublimes que existem, porque às vezes a gente acha que missão são os grandes profetas, Jesus teve uma missão, Gandhi teve uma missão, Krishna, mas nós temos as nossas pequenas missões. E precisamos ser a nossa melhor versão, a versão na paternidade. Então, entendendo que naquele momento, naquela encarnação, você assumiu um papel de homem, pai, e que precisa fazer jus a essa missão. A paternidade constitui o sacerdócio dos mais altos para o espírito reencarnado na Terra, pois através dela a regeneração e o progresso se efetuam com clareza e segurança. Isso é uma frase de André Luiz no livro Nos Domínios da Mediunidade. E notem quando fala de sacerdócio, embora a palavra bem católica, mas a gente entende o que André Luiz quis dizer no sentido de devoção, de dedicação. Não podemos perder nenhuma oportunidade de aproveitar esses momentos. E agora, em tempo de quarentena, como tem homens que estão assumindo esse papel dentro de casa,
o tempo inteiro com a família, o tempo inteiro renovando esses laços, atando mais, fortalecendo. Porque não é por acaso esse momento em que as famílias estão mais próximas, né? Se a gente for considerar um casal jovem, atualmente, sai todo mundo cedo para trabalhar, a mulher vai para o seu trabalho, o homem vai, deixa os meninos na escola. A maioria das famílias que tem alguma condição, né? A criança passa o dia todo na escola, no fim do dia, pega a criança na escola, já está cansada, todo mundo volta para o trabalho, uns chegam mais cedo, outros mais tarde, jantam, ali mesmo dorme. Convive pouquíssimo. A gente conhece tão pouco das pessoas que convivem conosco, mas agora, nesse momento de quarentena, como é um momento, uma oportunidade para os parentes se conhecerem, né? O marido e a mulher conhecer suas preferências, conhecer o filho, saber os gostos do filho, as principais brincadeiras. É um momento de união. Se a gente pode do limão tirar uma limonada, nesse momento de quarentena é isso. São as famílias fortalecerem seus laços. Já está tudo tão difícil, uma sociedade tão quebrada, com valores tão inversos, que os valores familiares precisam ser retomados, precisam ser resgatados. O homem e a mulher precisam retomar as rédeas da sua própria família. Já no Evangelho segundo o Espiritismo, lá no capítulo 14, quando fala honrai vosso pai e vossa mãe, tem um item sobre piedade filial. E aí eu sugiro nesse momento, nesse domingo, para quem está com um tempinho, pega o Evangelho e lê o capítulo inteiro, porque é muito tocante, é muito sensível, é muito delicado. E essa parte que fala da piedade filial mostra o dever que temos para com aqueles que nos presentearam com a vida. Mais uma vez eu volto. Não é simplesmente amar, é honrar. Porque às vezes a gente pode até não amar, porque ali reside um espírito difícil, às vezes até inimigo, com dívidas antigas que impossibilitam uma relação mais amena e mais fraterna com o pai ou com a mãe. Mas devemos honrá-lo, que é respeitar, que é estimar, que é obedecer e ser condescendente. Então, é aquela família que sabe do papel daquele avô, daquele pai, daquele tio, enquanto assumindo o papel da paternidade. E aí, gente, eu queria encerrar fazendo esse chamamento aos pais, esse agradecimento, que é um significado muito além de uma data comemorativa. É um desafio para esses homens, para os pais, desenvolver um trabalho eficaz dentro de casa para ganhar o prestígio do Dia das Mães. Então, assim, eu agradeço a oportunidade mais uma vez à casa. Foi uma maneira que eu tenho de agradecer a esses pais da casa, a esses pais das nossas famílias que têm assumido com tanta beleza, com tanta dedicação esse papel, que de fato, se eu quero ter um objetivo no final dessa conversa, é honrar, agradecer a esses homens que de fato têm cumprido e honrado com esse papel tão sublime que é o de ser pai. Encerro agradecendo a todos aqueles espíritos que nos possibilitaram a vida em todas as nossas encarnações, a todos os espíritos que assumiram o papel de ser nossos pais e contribuíram para quem somos hoje, porque se não fossem eles, nós não seríamos o que somos hoje. Um beijo muito grande e com muito amor. Salvem os nossos papais, os nossos painhos, os nossos paizões, todos aqueles que aqui ou acolá estão olhando por nós, orando por nós, e nós também olhando e orando por eles. Até logo, gente. Beijo e bom domingo dos pais.